Você sabia que o erro de Hamilton no GP do Baku foi graças apenas a um botão? Se você não sabia disso, assiste esse vídeo até o final e fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e antes de começar a falar mais sobre esse assunto, eu já queria lembrar você de deixar o seu like aqui embaixo, é muito importante que você faça isso, porque assim o canal continua vivo e além disso, se você ainda não for inscrito nesse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. Mas já começando o assunto, a Mercedes vem realmente de diversos GPs negativos para ela, GPs ruins mesmo. O GP de Mônaco, por exemplo, a Mercedes foi muito mal, só Valtteri Bottas conseguiu andar um pouco melhor, mas ainda assim teve aquele problema ali na hora da parada para trocar os pneus. A porca não saiu, na verdade ficou espanada e por isso teve o maior pit stop da história da Fórmula 1. E agora no GP do Baku já foi o contrário, Bottas andou lá atrás, aparentemente estava com problema nos carros, o que não foi confirmado pela equipe. Já Lewis Hamilton conseguiu andar um pouco mais à frente, dando um pouco mais de esperança para a Mercedes e quase conseguiu tomar a liderança realmente do GP na segunda largada parada, logo após a bandeira vermelha. Mas assim, logo depois da largada mesmo, ele acabou errando, tocou em um botão ali do volante, por conta disso passou reto na curva em uma das maiores oportunidades que ele teve durante toda a corrida de ultrapassar Sérgio Pérez e dessa forma caiu para a última colocação justamente no lugar onde ele não pontuava e dessa forma foi mais um péssimo GP para a Mercedes nesse ano de 2021. E foi justamente isso mesmo. Na hora da largada, Hamilton ligou e desligou alguns botões importantes no volante do seu carro, no W12. Mas logo ali naquele momento em que ele acelerou na hora correta da largada e conseguiu sim pular melhor do que Sérgio Pérez, para desviar um pouquinho do piloto mexicano, já que os dois estavam bem próximos, ele acabou tocando no botão que permitia que o pneu dianteiro se esquentasse um pouco mais. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes, se você quiser assistir o vídeo mesmo, onde eu explico tudo sobre essa corrida, ele vai ficar aqui em cima nesse card. Segundo o Motorsport.com, logo depois da corrida, Lewis Hamilton foi ele falar com os repórteres, deu uma entrevista muito bacana explicando exatamente o que aconteceu. E ele disse claramente que ele sem querer apertou o botão que realmente muda o balanço dos freios do carro, ou seja, muda o quanto o freio dianteiro freia com relação ao freio traseiro. E nesse caso, o freio dianteiro freava muito mais do que o traseiro nessa configuração que ele colocou sem querer naquele momento da disputa com o Sérgio Pérez e por isso acabou passando reto na curva. Trabalhamos muito neste fim de semana para voltar. Estávamos fora do top 10 e parecia muito bom. Eu coloquei tudo em risco e lutei ao máximo que pude hoje. Acho que quando me aproximei da curva, eu cliquei em um botão e basicamente desliguei os freios. E então fui direto, mas principalmente sinto muito pelos homens e mulheres da equipe que trabalharam muito por esses pontos. E você sabe, vamos nos reagrupar e voltar forte, tenho certeza. Eu diria que hoje foi um golpe de azar, então é o que é, como eu disse. E vamos apenas tentar nos reagrupar e voltar mais fortes na próxima corrida. Inclusive o link para essa entrevista e as outras fontes que eu utilizei nesse vídeo sempre ficam aqui embaixo nas fontes, na descrição mesmo. É só clicar lá embaixo na descrição e assim você encontra a fonte e vai poder acessar ela na íntegra, já que você vai com certeza ter curiosidade para saber mais sobre esse assunto. Mas segundo o diretor de tecnologia da Mercedes, Mike Elliott, esse botão realmente foi o que causou o erro de Lewis Hamilton. E eles não podem manter esse botão da forma que ele está hoje em dia, para que realmente os pilotos não tenham tanta facilidade em cometer erros como aconteceu no GP do Baku. Apesar disso, o botão é extremamente importante, já que mudando o balanceamento dos freios em um momento de aquecimento necessário para os pneus, realmente é muito interessante mudar esse balanceamento, ajuda realmente a aumentar a temperatura, principalmente dos pneus dianteiros, e que é muito sabido que a Mercedes tem muita dificuldade em conseguir atingir a temperatura ideal dos seus pneus nas últimas pistas, tanto no GP de Mônaco quanto no GP de Baku. É nosso dever tentar dar a ele um carro onde seja mais difícil para ele cometer erros. Precisamos dar nossa parte nisso.
ver como podemos melhorar isso. E isso é algo que vamos colocar em prática para a próxima corrida. Mas para quem ainda não entendeu como a Mercedes faz para mudar a temperatura do pneu dianteiro através do balanceamento dos freios, na verdade é uma questão bem simples. Os pneus de arrasto, ou seja, os pneus que mais deslizam sobre a pista, geralmente são os pneus que mais têm a temperatura aumentada. Ou seja, quanto mais uma parte do carro sai, mais a temperatura daquela parte, dos pneus daquela parte, aumenta. Ou seja, quando muda o balanceamento dos freios para a parte dianteira do carro, a tendência é que o carro de Fórmula 1 saia mais de frente e assim os freios dianteiros possibilitam que os pneus dianteiros também acabem arrastando mais na pista, deslizando mais, e esse atrito do pneu contra o asfalto é que aumenta a temperatura do pneu e possibilita uma melhor volta logo após a largada. E como Lewis Hamilton tinha acabado de terminar uma volta de apresentação, logo antes mesmo ali da largada, esse botão foi extremamente eficiente e necessário para que ele iniciasse a sua primeira volta após a largada mais rápido do que ele poderia iniciar sem esse botão mágico da Mercedes. Mas como eu já disse, foi justamente esse botão mágico que prejudicou tanto Lewis Hamilton por estar posicionado numa posição ali do volante não tão favorável a ele. Mas será mesmo que a Mercedes, depois de tantos erros, tanto no GP de Mônaco com Valtteri Bottas, quanto no GP de Baku com Lewis Hamilton, vai conseguir se recuperar nesse restante de temporada na Fórmula 1 desse ano? É algo que realmente todo mundo fica em dúvida, mas eu queria saber a sua opinião, então comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Você acha que a Mercedes vai conseguir se recuperar ainda nesse ano de 2021? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Para mim, na verdade, é uma questão bem simples, porque a Mercedes andou muito bem em pistas que foram dentro de autódromos e não tão bem assim em pistas que foram pistas de rua. Ou seja, a Mercedes tem um pouco mais de dificuldade em andar em pistas mais sinuosas, como no GP de Mônaco e GP do Baku, que tem partes extremamente sinuosas e de baixa velocidade. Já em pistas dentro de autódromos, a Mercedes tem muito mais facilidade e por conta disso conseguiu andar um pouco melhor. Mas isso a gente vai precisar ver a comprovação nos próximos GPs. Na verdade, o próximo GP lá na França vai conseguir mostrar se a Mercedes realmente é apenas ruim em pista de rua ou se realmente teve uma piora nesse campeonato, ou talvez até mesmo a Red Bull conseguiu melhorar o seu carro, se tornando um pouco melhor do que a Mercedes no decorrer desse campeonato. A Mercedes até falou um pouquinho mais sobre isso, disse que o carro dela está pior do que o RB16B, mas isso a gente vai precisar ver dentro dos autódromos desse ano. Agora, algo que para mim ficou muito claro é que a Red Bull consegue acompanhar melhor a Mercedes em autódromos, mesmo tendo essa desvantagem com relação ao tipo de carro, do que a Mercedes conseguir acompanhar a Red Bull dentro das pistas de rua. Não é à toa que, por exemplo, Valtteri Bottas ficou lá para trás, antes mesmo da 10ª posição, se eu não me engano, em 12º em Baku. Já Lewis Hamilton em Mônaco ficou só na 7ª colocação, ou seja, realmente a Red Bull consegue pelo menos um 2º lugar em autódromos. Já a Mercedes em pistas de rua acaba perdendo para outras equipes dentro do circuito da Fórmula 1. Então parece que é um problema muito sério para a Mercedes. Mas claro, ainda continua sendo a Mercedes, então não dá para descartar essa equipe tão grande e que ganhou os últimos campeonatos mundiais realmente do título de 2021. E para você que gosta da Mercedes, como eu também gosto, essa camiseta aqui está à venda, e para você adquirir essa camiseta exatamente igual a essa por um preço especial e ainda por cima conseguir mais desconto ainda, é só acessar o site da Auto Hut, que sempre fica aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal. Além disso, também vai estar no primeiro comentário fixado. Você acessa lá, consegue uma camiseta exatamente igual a essa minha, e se você utilizar o cupom de desconto do Hora do Piloto, o Piloto VIP, você ganha mais desconto ainda na hora da sua compra. Então aproveita essa oportunidade, porque é uma oportunidade única para você conseguir itens de qualidade de automobilismo. Isso vale realmente para qualquer item da loja deles. Então utiliza o cupom de desconto Piloto VIP para conseguir mais desconto ainda na hora da sua compra. Além disso, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo nesse canal, no canal Hora do Piloto, e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma, você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.